Todos, boa tarde, secretária Isabela Pessotti, convidado Ulisses, boa tarde, vereador Rodrigo Simões, boa tarde a você que nos assiste pela TV Câmara. Essa comissão especial de estudos que vai aprofundar os conhecimentos relativos ao que está se passando no Museu da Imagem e do Som, o MIS, que tem um acervo importante, porém está encaixotado e se deteriorando. A atual administração leva adiante a nova sede e é minha prerrogativa como vereador saber daqui para frente o que será feito. Essa é a nossa intenção, né? De agora em diante, o que será feito para preservar corretamente esse acervo. Foi feito um esforço fiscal severo pelo governo no ano passado, nós somos testemunhas disso, um déficit fiscal primário corrente da ordem de 10%. Então entendemos a severidade do ajuste necessário para 2017. No entanto, cultura não é supérfluo, nós precisamos estimular as atividades culturais. Essa alma precisa de cultura. O MIS tem a ver com a nossa identidade, com a identidade do nosso passado, da cidade. Se a gente pretende fazer um passo firme para o futuro, nós precisamos estar em dia, em paz com o nosso passado. Nós temos aqui então a secretária Isabela Pessotti e Ulisses de Paiva Faleiros Neto, da Associação Amigos do Acervo Público Municipal. Eu já convido a secretária e o Ulisses para tomarem lugar à mesa. Pois não. O Marcelo vai falar também. Certo? Juntos. Ok, então vamos ouvir a secretária primeiro. A secretária pode ficar aqui, pois não, assim já fica. Só tomar cuidado com o microfone. Fica pertinho, né? Obrigado, secretária. Não. Se a gente faz colunas. Então eu me dirijo inicialmente à nossa secretária de Cultura, para que nós façamos um olhar da atual gestão sobre a questão do museu. Então eu gostaria que a senhora falasse sobre a situação, as condições do museu, como que eles se encontram, como que eles se encontravam quando a senhora assumiu a secretaria e como que ele se encontra hoje. O vereador Rodrigo gostaria de fazer uso da palavra, perdão pelo erro do protocolo aqui, porque Vossa Excelência presidiu uma comissão de estudos no ano de 2016 de todos os museus. Então tem um acervo também na comissão de estudos presidida por Vossa Excelência, que nós inclusive num dado momento vamos pedir permissão para ter acesso àquele manancial de conhecimento que a comissão acumulou. Boa tarde, vereador. Boa tarde, vereador e presidente dessa comissão, Marcos Papa. Boa tarde, Isabela Pessotti. Boa tarde ao Ulisses, ao Marcelo. Dizer da importância dessa comissão e basicamente, né, Papa, acho que o primeiro momento vamos trabalhar o Museu da Imagem e do Som. Seria isso? Sim. Que a secretária vai falar especificamente, o objeto é esse. Perfeito. Então, acho muito importante, pertinente, no momento correto, essa comissão que Vossa Excelência instala aqui na Câmara de Ribeirão Preto, e vamos aí averiguar, estudar, saber o que está acontecendo de fato com o museu, que é importantíssimo para a nossa cidade. Obrigado, vereador Rodrigo Simões. Então agora sim, vamos ouvir a secretária Isabela Pessotti nesse contexto, como foi quando a senhora assumiu a Secretaria de Cultura, em que estado o museu se encontrava e hoje como que ele se encontra e, mais importante que tudo, o que a administração fará de agora em diante. Boa tarde a todos os presentes, e eu gostaria já de agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema do Museu da Imagem e do Som e sobre a cultura, e agradecer inclusive a preocupação dessa Casa Legislativa em formar essa comissão de estudos com o intuito de viabilizar o MIS e todos os outros museus para a população de Ribeirão Preto. A gente encontrou, quando eu
tomei posse, encontrei a Secretaria da Cultura estruturada de uma maneira a olhar mais para eventos pontuais do que necessariamente para o patrimônio histórico, para as políticas de formação, de fomento e de difusão artística. E nós entendemos que o MIS, assim como os outros museus da cidade, merecem não só destaque e importância, mas um cuidado especial que por muitos anos não se teve. Então, o estado do acervo do MIS, ele é o seguinte: quando o primeiro contato que eu tive com o MIS foi dentro do caixote, em prateleiras. O acervo do MIS estava alocado em 2, 3 salas dentro da Secretaria da Cultura que não ofereciam acessibilidade ao munícipe. Então, o munícipe de Ribeirão Preto que quisesse conhecer o acervo do Museu da Imagem do Som não o teria disponível. E aí, conversando com as pessoas que trabalham diretamente com o acervo do Museu da Imagem do Som há muitos anos, que são funcionários de carreira, que conhecem da necessidade desse acervo e que trabalharam diretamente com outras administrações dentro do museu funcionando, o que eles me dizem é o seguinte: não adianta que nós queiramos abrir o MIS a toque de caixa em qualquer espaço. Primeiro porque o acervo precisa de um cuidado muito especial, de climatização, de um espaço que possa alocar todo ele e que possa receber mais acervo, porque tem muita contribuição, inclusive de emissoras que acabaram que nos procuraram, que acabaram de mudar de sede, que teriam equipamento e inclusive algumas outras peças para doar para o acervo do Museu da Imagem do Som. E mais do que isso, a gente precisa de um espaço que seja definitivo, para que ele não fique itinerante. Abre aqui, fecha, abre ali. Nós não queríamos dar soluções paliativas. Tem também a questão que é um plano museológico. Não se abre um museu simplesmente expondo o que você tem ali. Rádios antigos, videocassete, fita de vídeo, enfim. Estou citando alguns elementos que fazem parte desse rico acervo. Não é só isso que é um museu. E isso se aplica também quando se fala em museu histórico, museu do café. Não é simplesmente compilar peças. Existe um plano museológico estudado e isso depende de conhecimento museológico, daí a necessidade de ter uma museóloga entre nós, que é a pessoa que está à frente do Museu do Café hoje em dia e que nos orienta em relação a muitas outras coisas. Como que ela chama, secretária? A museóloga é Maria Luísa, que está à frente do Museu do Café e Museu Histórico nesse momento. Vem da gestão anterior e é a primeira vez que a Secretaria da Cultura conseguiu contratar uma museóloga, de fato, para cuidar de acervo museológico. Antes a gente contava com agentes administrativos realizando essa função. Sobre o MIS, especificamente, me foi dito também que existia um prédio destinado a alocar esse acervo, que é aquele prédio que está na Francisco Junqueira, pintado de preto e agora pichado pela própria população, infeliz com o fato do MIS não ter sido aberto no tempo em que eles gostariam que fosse. E aquele prédio, que me disseram sobre ele é o antigo secretário, que estava à frente da pasta antes de você assumir, disse que aquele não era um prédio adequado para o acervo do Museu da Imagem do Som. Como essa decisão não foi tomada por mim, e eu também não tomo decisões sozinhas. O antigo secretário que estava antes da senhora. Isso. O nome dele é o José Carlos. José Carlos. Essa decisão foi tomada ainda na gestão dele, de que aquele prédio não serviria, nessas palavras, para alocar o Museu da Imagem do Som. Quando questionamos a pertinência do prédio para o Museu da Imagem do Som para as pessoas que lidavam com o acervo diretamente, nos foi dito que aquele poderia ser um espaço adequado, desde que climatizado, desumidificado, e dessa maneira nós ficamos de conseguir montante para fazer a qualificação do prédio, que nesse ínterim foi totalmente roubado. Então tiraram toda a fiação elétrica. Para conseguir abrir o prédio, nós precisaríamos ter dinheiro para pagar a vigilância, para pagar a manutenção do prédio de um modo geral, e eu estava me organizando exatamente para isso. Nesse meio tempo, a Secretaria de Planejamento fez um trabalho muito minucioso de levantamento de todos os próprios públicos, ociosos, alguns ocupados, outros desocupados, enfim, para saber qual era o destino que se dava a cada espaço público, porque, por exemplo, o nosso arquivo público estava num prédio que paga um aluguel de R$12 mil, e como é que a gente poderia equalizar para o mínimo gasto e a máxima eficiência, porque
não é a pauta de hoje, mas que vale a pena ser mencionado, é um espaço que não é suficiente para o acervo que está ali. O cuidado com o acervo não é ainda o ideal nem necessário, apesar do empenho dos nossos funcionários e servidores. Então, para o próprio MIS, que dialoga inclusive com o acervo do Arquivo Público e Histórico, a gente também precisaria de um espaço especial. E nesse estudo minucioso da Secretaria de Planejamento, a vocação encontrada para o prédio destinado a ser o Museu da Imagem do Som, ao entendimento geral dessa comissão, seria que ele alocasse o Arquivo Público e Histórico, fazendo toda a adequação necessária, desumidificação, climatização, que esse arquivo pudesse ser digitalizado a posteriori, enfim, todo um estudo realizado para que tanto o Arquivo Público conseguisse uma situação ideal, quanto o próprio Museu da Imagem do Som. E aí, questionando onde nós poderíamos reabrir o Museu da Imagem do Som, surgiu a possibilidade de pensar dentro da própria Secretaria da Cultura, ou o que nós achamos que seria um espaço paliativo e não definitivo, ou no Palácio do Rio Branco, que é um prédio que ainda vai passar por restauro e que, por ser um prédio próximo ao Museu de Artes, ao MARP, ao Quarteirão Paulista, seria pertinente fazer um ciclo de museus ali, depois que ele passasse exatamente por todos esses cuidados que precisa ter um prédio para receber um acervo dessa natureza. Então, essa é a diretriz, é o que nós estamos observando, e estamos abertos, agora que nós temos o CONPAC eleito, finalmente, o Conselho do Patrimônio, que era uma demanda também da Secretaria da Cultura, que nós tivéssemos eleitos e ativos os dois conselhos municipais, tanto de políticas culturais quanto do patrimônio, para ter exatamente esse respaldo técnico das pessoas que entendem da área, que entendem de acervo, que podem nos indicar quais são as melhores decisões, saídas, em parceria com a administração. Secretário, então, para eu acompanhar o raciocínio, se eu entendi, a posição atual é levar o museu, o patrimônio histórico o acervo histórico para o prédio onde seria o MIS. Ou não? Pensa-se no Palácio Rio Branco agora. Pensa-se na possibilidade do Palácio do Rio Branco. O MIS, o Museu da Imagem do Som, está em atividade dentro da Secretaria Municipal da Cultura. Isso quer dizer, existem palestras, exposição de vídeo, debates, mas não necessariamente o acervo está à disposição da população. E isso é uma ânsia. Foi aventada a possibilidade de abrir a exposição e a visitação ao acervo dentro da própria Secretaria da Cultura, mas depois de uma chuva muito forte, que nós vimos que o acervo não estava lá tão seguro dentro da secretaria, nós percebemos que a própria secretaria, o prédio que abriga a Secretaria Municipal da Cultura, no Morro do São Bento, também precisaria de adequações para que esse acervo estivesse devidamente seguro. Então, se a gente vai arriscar o acervo, eu prefiro que ele esteja seguro dentro das salas onde as peças estão, e que nós possamos alocá-lo num local definitivo, mesmo porque colocar acervo para cá, colocar acervo para lá é muita responsabilidade. Secretária, bom, nós sabemos que a aquisição desse prédio foi no governo anterior e, na minha opinião, muito mal feito, muito mal elaborado. O Museu da Imagem do Som recebe visitas e deve receber visitas de jovens, de crianças, enfim, alunos da rede pública municipal e por aí afora. O local ali não é adequado. Que não consegue parar um ônibus, não consegue parar um carro em frente ao Museu da Imagem do Som. Caso do prédio, eu estou falando, na Frei Junqueira. O local não consegue comportar. Como que você vai levar alunos, né, de escolas em ônibus, parar que seja na rua lateral, na Tibiriçá, na Álvares Cabral, para as crianças descer naquele movimento ali? Ou seja, começou tudo errado, né? Tem como consertar isso daí? Tem um plano já programado, traçado para isso? Lógico, além de todas as condições que exige todo o acervo do MIS, que ela exige que tenha condições climáticas, realmente estrutura, segurança para sua devida manutenção, mas nós temos que pensar também nas visitações, né? Principalmente nas crianças. Sim. Aí que vão estar, não só nas crianças, mas de todas as pessoas, porque ali é inviável. Como que você vai fazer uma visita no MIS, caso o MIS seja instalado na Francisco Junqueira, vai estacionar o carro onde?
Não tem como. Ribeirão não tem essa cultura. As pessoas não têm de parar, de repente, o seu veículo a 2 quarteirões, parar no estacionamento, descer. Ribeirão Preto não tem essa cultura. Repito, foi mal planejado. Há como arrumar isso daí? Quando a CADA, né, que é a comissão que pensa o futuro do acervo, e começou esse estudo, um dos apontamentos em relação àquele prédio alocar o MIS era exatamente esse, de acessibilidade. E aí, o que nós conseguimos detectar em relação a isso é, se aquele prédio for destinado a ser, por exemplo, o acervo público do arquivo histórico e arquivo público, a gente consegue otimizar todo o andar de baixo para ser estacionamento de carro, de ônibus não dá. De carro, então tem um estacionamento para 18 carros ali embaixo, mais ou menos. Agora, mesmo porque o andar de baixo não pode receber acervo por conta da salvaguarda do acervo e do risco de enchente, que mesmo com a prefeitura sinalizando que as enchentes têm sido cada vez mais escassas, nós temos a obrigação de colocar esse acervo num espaço de salvaguarda, não pode ter o mínimo risco de perder qualquer coisa ali. Então, o andar de baixo inteirinho seria dedicado a estacionamento. Aí nós estamos falando de carros, né? E é acessível a ônibus para aquele pesquisador que vá eventualmente de ônibus. Agora, para um museu que eventualmente receba escolares e tudo, fica um pouco complicado. A gente vê, por exemplo, a situação do Cine Clube Cauim, que recebe muitas crianças por dia nos seus projetos e tem que dar uma driblada no trânsito local ali, fazer um isolamento de estacionamento para o ônibus poder parar, e é uma via pública comum. Imagina a Francisco Junqueira, que é uma via pública que recebe um fluxo de ônibus e carro intermitente. Então, isso é uma das coisas que nos fez pensar se aquilo era um melhor espaço para um museu. Isso não foi nem... nos fez pensar, eu digo como secretaria, porque não estava... Já está definido que não será lá? Nada está definido ainda, tudo tem sido objeto de estudo. Exatamente por isso nós estamos em comunicação agora mais estreita, a partir de ontem, que foi feita a primeira reunião com os amigos do arquivo e com o próprio COMPAC, que até então não estava eleito, porque nós precisamos da orientação também desses entes da sociedade civil organizada. Não tem como decidir isso, apenas o governo decidir isso, né? Estamos abertos a essas contribuições. Até, né, vereador Papa, então quando o Ulisses e o Marcelo entrar na conversa, seria bom também a gente deliberar com eles, ouvir a opinião deles em relação a isso. Eu já deixo a minha muito clara, não sou técnico, mas pelo que a gente anda na cidade, ali não é o local para receber o MIS. Ainda o arquivo histórico, o arquivo público municipal, correto. Você consegue colocar alguns carros ali embaixo e eu não consegue colocar veículos. Já passo a palavra para vocês. Então, vereador, obrigado por introduzir os convidados no assunto. Ulisses de Paiva Faleiros Neto e Marcelo, da Associação de Amigos do Acervo Público Municipal, para falar das dificuldades do acervo e demanda de destinação comum ao MIS. Então, inicialmente, eu perguntaria, como historiadores, qual a importância do Museu da Imagem e do Som para Ribeirão Preto, e a pergunta que eu faria em seguida, o vereador Rodrigo Simões antecipou, mas nesse momento eu gostaria que vocês falassem da importância, como historiadores, do MIS para Ribeirão Preto. Gostaria de agradecer o convite, estou muito contente de poder fazer as nossas colocações aqui. Agradecer a fala da Isabela Pessotti. Eu acredito que a fala dela sintetizou o que hoje a Prefeitura vem fazendo, que é um grande esforço para corrigir muitos erros que vem acontecendo há várias gestões. Então isso é louvável, e um esforço que teve início ontem, que foi reestruturar a comunicação entre a sociedade civil e o Poder Executivo. Finalmente nós temos aí essa ponte reestruturada, e isso é muito importante. Quanto à importância do acervo do MIS, como historiador, nós temos que pensar que o acervo do MIS ele é, primeiro, grandioso, segundo, é um acervo muito variado. Nós temos lá desde filmes até fotografias, imagens, equipamentos.
Então, é um acervo que ele não pode ser pensado homogeneamente. Então, você tem que ter espaços específicos para acondicionar cada um desses documentos, cada um desses aparelhos. Você tem que ter profissionais muito bem capacitados para lidar com esse tipo de acervo. Afinal, você não está tratando de algo que é igual, que uma decisão vale para todo o acervo. Nesse sentido, além de profissionais, tem que pensar-se no espaço adequado para o MIS. Outra coisa, o acervo do MIS pressupõe, a fala da Isabela Pessotti deixou isso bem claro, a fala do vereador também deixou isso muito claro, o MIS é um acervo que vai receber visitas, é um acervo que pressupõe interatividade. Nós estamos lidando com o Museu da Imagem e do Som. Hoje, no mundo que se diz globalizado, esse museu conta parte da história dessa globalização e como isso foi assistido em Ribeirão Preto, historicamente. De tal modo que vai receber crianças, vai receber pesquisadores, vai receber um público em geral, e isso tem que ser pensado dentro do campo da acessibilidade, da localização geográfica, da facilitação, para que esse público afinal, qual seria a intenção de se colocar um museu em um local sem acessibilidade? Aproveito para trazer uma outra fala relativa ao Arquivo Público Histórico. Como professor de História, está mais do que na hora de superarmos a questão de que arquivo histórico não recebe visitas. Como professor de História, sinto que meu trabalho é sempre solapado por não existir um projeto em funcionamento, como já houve em outras gestões, de visita ao Arquivo Público Histórico de Ribeirão Preto. Então não pensem que o arquivo, por se tratar de documentos, só vai receber pesquisadores. É extremamente viável, é extremamente rico levar os alunos ao Arquivo Público Histórico. Nesta impossibilidade de levar os alunos, nós da associação, desde o ano passado, fazemos um projeto onde damos treinamento aos professores do Estado para que os professores do Estado possam levar elementos do arquivo à sala de aula. Infelizmente, não podem levar os alunos ao arquivo. Então, a minha fala ela se baseia nisso. Temos que pensar que temos 2 acervos maravilhosos, 2 acervos que ainda estão sem uma destinação clara e 2 acervos que enriquecem tanto a cultura como a educação da cidade. Nesse sentido, a Associação Amigos do Arquivo, ela veio fazer essa fala hoje, e o Marcelo vai entrar com as questões mais técnicas a respeito disso, que a nossa proposta, dentro de pensar um orçamento racional para a prefeitura, é unir os 2 arquivos, parar de pensar esses 2 arquivos separadamente e pensar neles juntos. Afinal, muitas vezes um profissional que trabalha em um tem total capacidade para cuidar de outro. Os equipamentos necessários em um são equipamentos necessários em outro. O pesquisador que vai em um deles pode querer pesquisar o outro. Os alunos que estão indo em um deles vão visitar o outro. São arquivos que dialogam. E creio eu que dentro de uma perspectiva financeira, unir os arquivos vai sanear um pouco de certos gastos. Nesse sentido é onde a associação entra com essa fala aqui hoje. Tá. Ô Papa, só me permita, então... Para a associação, então, Marcelo, o local não é adequado. Vamos ser objetivo, direto ao ponto. Nós estamos tratando ali do prédio que está destinado hoje na Avenida Francisco Junqueira. Tanto para o MIS quanto, então, agora... Eu desconhecia essa informação, que tinha visitas, porque até então não tem, né? Há muitos anos não tem em Ribeirão Preto o projeto de levar as crianças ao arquivo, né? Só um complemento sobre isso. Junto também com os amigos do arquivo, tem a chefia de divisão, né? Tem a divisão de patrimônio dentro da secretaria, que tem um projeto de educação patrimonial, que por hora só atinge os professores, mas que o objetivo é que a gente consiga levar o aluno para esse espaço. Fantástico. Para ele entender que isso também é a história dele, que ele também tem acesso. E para isso tem que ter um local adequado, de acessibilidade, e que
possa receber os dois projetos da melhor forma possível. Exatamente. Até assim, dentro disso e dentro do raciocínio de vocês aí, até para a gente ter essa informação com mais clareza em relação a este local da Francisco Junqueira, esse ponto que até então estava programado para ser o MIS, e para a gente saber se realmente, na opinião de vocês, através da técnica que vocês têm, é viável ou não. É totalmente inviável para qualquer um dos dois acervos, tá? Tanto para o Museu da Imagem e do Som, enquanto espaço museológico, ou para o arquivo público, enquanto espaço arquivístico. Por quê? Existem uma série de normatizações internacionais, a qual o Brasil é filiado através do CONARC, que é um órgão do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, filiado ao Ministério da Justiça, que coordena e normatiza a instalação de arquivos públicos e privados. As primeiras normas dessa entidade, ela fala o seguinte, que o edifício escolhido para abrigar um acervo arquivístico ou museológico, ele não pode ficar próximo ao rio. Ele está de frente para o rio. Exatamente, ele é bem claro nisso. E o segundo fator é que ele não pode ser instalado numa via arterial de grande tráfego, que é o caso da Francisco Junqueira. Porque a trepidação de veículos pode danificar essas peças do acervo museológico, assim como danificar papéis antigos. Isso promove também a contaminação desse acervo por micro-organismos, por fuligem, por metais pesados que são jogados na atmosfera desse ambiente. Então, é totalmente inviável a instalação, seja do acervo do MIS, quanto do acervo do Arquivo Público Histórico. O edifício é inviável para essa utilidade. Ele pode servir para outras finalidades, mas não para essa finalidade arquivística e museológica. Marcelo, e vocês defenderiam algum lugar hoje? Existe um local que vocês considerem adequado pela experiência de vocês na cidade hoje para receber? Ficou entendido aqui a sinergia entre os dois museus. O Ulisses foi muito feliz em mostrar a sinergia que um profissional pode cuidar de ambos os museus, que uma visita pode conciliar a visita para conhecer ambos os acervos. Então, vocês entendem que hoje existe um prédio adequado, ou melhor do que esse, porque a comissão, reverberando a opinião dos técnicos da sociedade e até da secretária, vai tensionar o governo para que avance em outro sentido que não seja aquele prédio. Existe alguma, na visão de vocês, algum próprio que hoje seja adequado? Sim, existe, é um edifício, aliás, é um complexo de edifícios que pertence à Prefeitura Municipal, localizado aqui na Vila Tibério, que é tombado como um espaço de memória, que é o antigo Lar Santana. Tá? Inclusive, no próximo dia 25, nós vamos ter uma audiência pública aqui, nós vamos apresentar um projeto de ocupação do espaço do complexo arquitetônico do Lar Santana pelo MIS e pelo Arquivo Público Histórico, tá? Ocupando os dois prédios, transformando inclusive toda aquela imensa área verde que tem no entorno do Lar Santana num espaço de convivência para a população. Para o morador da Vila Tibério, que tem uma memória afetiva com o complexo arquitetônico do Lar Santana, com o pesquisador, com o estudante. Inclusive, tudo isso foi pensado, inclusive uma área de estacionamento, um centro de convivência para atender especificamente as duas entidades. E no nosso projeto, primeiro, nós resolvemos acondicionar as duas instituições separadas, mas no mesmo prédio, porque, como o Ulisses já afirmou, os dois acervos dialogam, tá? Então, nada mais justo do que eles fiquem locados no mesmo edifício. Por quê? Para diminuir custos para a Prefeitura Municipal. Porque você precisaria de um museólogo para atender o MIS e o arquivo. Um arquivista para atender o arquivo e o MIS. Um restaurador para atender as duas instituições. Então, nós conseguiríamos diminuir o custo, primeiro, com a instalação, porque o complexo do Lar Santana pertence à Prefeitura Municipal. O espaço, infelizmente, está se degradando desde da permuta que a Prefeitura fez na gestão anterior. O espaço está abandonado, hoje virou um abrigo de usuários de droga. Eu sei disso porque eu sou vizinho do prédio e eu vejo o que acontece lá diariamente. O edifício já foi completamente dilapidado, eles já roubaram
todas as válvulas de descarga, fiação, cabeamento, e agora ainda estão acendendo fogueiras à noite dentro do prédio, colocando em risco esse patrimônio do município. Que, aliás, nós não estamos falando nem da importância do patrimônio material, mas do patrimônio memorativo para a cidade de Ribeirão Preto. Tá? Então, a nossa proposta é que as duas entidades sejam alocadas no complexo arquitetônico do Lar Santana, que, aliás, ele foi adquirido, ele foi permutado originalmente na gestão anterior para abrigar o arquivo. E até hoje nós não sabemos por que o arquivo não foi para lá. Obrigado, Marcelo. Eu não lembro de cabeça agora, vereador Rodrigo, secretária Isabela, o prédio do Lar Santana, hoje a prefeitura já tem um destino para ele, ela já manifestou algum interesse ali? Também não me lembro de cabeça se a gente está com uma estrada livre aqui para conversar com o prefeito ou não. A divisão de patrimônio da Secretaria da Cultura me havia informado, assim que eu assumi ali a pasta, que o Lar Santana já não estava mais sob a égide da Cultura. Sim. Que ele havia sido primeiro prometido à Secretaria da Saúde, depois à Educação, que, segundo fui informada, são secretarias que teriam mais recursos para um possível restauro. Agora, eu entendo que a Secretaria de Planejamento, que está incumbida de rever a vocação de cada espaço, esteja aberta a compreender e escutar essa demanda e balizar o que a comissão toda entenda como pertinente, tanto para o Museu da Imagem do Som, quanto para o Arquivo Público Histórico de Ribeirão Preto. Pode falar. Eu gostaria de fazer uma colocação. Eu, inclusive, conversei isso ontem com a Isabela, né? O Lar Santana, ele se impõe, às vezes, como uma escolha racional quando me fala que a prefeitura teria a intenção de colocar o MIS no Palácio do Rio Branco. Me assusta muito os custos, falei isso ontem, os custos de uma implementação dessa, e se a cultura teria condições de manter os custos da restauração daquele prédio, que são caríssimos. Hoje o Lar Santana ele é tombado, mas a arquitetura dele é uma arquitetura muito simples, que demanda um restauro muito simples. O Palácio do Rio Branco não, já é uma arquitetura rebuscada, cara de se manter. Tanto que estivemos ao Rio de Janeiro e uma das orientações do CONARC era que os arquivos do município sempre fossem atrelados normalmente à Secretaria da Casa Civil, que normalmente tem um espaçamento melhor com a questão de verbas. Mas na nossa ata, por favor, o CONARC é o Conselho Nacional de Arquivos. E eles sempre indicam isso às prefeituras, né? Coloque os seus acervos sobre a jurisdição da Secretaria da Casa Civil. Mas como os nossos acervos estão hoje sobre a jurisdição da cultura, nós vamos ter sempre esse problema com verbas. Então é quando se impõe pensar um pouco mais racionalmente nessas escolhas. Seria maravilhoso que o nosso MIS pudesse ir para o Palácio do Rio Branco. Desculpa, permita, presidente Papa, mas de onde surgiu essa notícia que eu confesso que eu desconheço totalmente? Tem procedência de uma provável implantação do arquivo, do MIS, no então Palácio Rio Branco? Isso aí eu desculpa, mas eu acho... Não, isso tudo está em estudo, como já foi dito. Existe a possibilidade, pensávamos na possibilidade da vocação do Palácio do Rio Branco como uma vocação cultural. Remotíssimo, né? Assim, desculpa, mas não vejo prosperar, lógico, quem sou eu para falar nome de governo, mas isso aí não vai prosperar dessa forma. A gente tem que ser prático, pensar aí, buscar a solução para o MIS, para o arquivo histórico. Acho que a gente tem que estar aqui para buscar essas alternativas. Analisar o Lar Santana, perfeito, conheço lá também, seria maravilhoso. Então a gente buscar aí realmente uma solução concreta para resolver esse problema aí. Eu queria puxar um pouco a memória aqui, secretária. Eu fiquei um pouco perdido com relação à posição do governo. Qual é o próximo passo agora? Diante, a senhora foi muito feliz em narrar o que aconteceu, como está o prédio do MIS. Vejo que há uma concordância com a
aqui a associação de amigos. Para a gente ter uma posição hoje, qual é o próximo passo que a administração vai dar agora com relação ao MIS e ao acervo histórico, acervo público? O primeiro passo, que eu acho que é de extrema importância, foi dado ontem, quando a gente estreitou relacionamento mais direto entre a administração pública e as instâncias da sociedade civil que precisavam posicionar sua opinião e estudo a respeito dessa questão, tanto do MIS quanto do arquivo público e do arquivo histórico da cidade. Agora, o próximo passo é uma reunião que já foi solicitada junto ao COMPAC, que acredito que tenha também a presença dos amigos do arquivo, para que essa ideia de construir junto a política cultural e patrimonial da cidade se desenvolva em parceria, que nós possamos ouvir as partes e daí então dar seguimento ao que está sendo feito, que é um estudo de onde será o melhor espaço para alocar o arquivo. Por hora, o que a CADA, que é a comissão designada para discutir o arquivo, concluiu por si, é que o prédio destinado a ser o MIS anteriormente, aquele prédio da Francisco Junqueira, é um espaço que pode sofrer adequações para receber o acervo público e histórico. Isso tudo está, repito, em estudo e em discussão. Ok, então eu perguntaria ao vereador Rodrigo se o vereador concorda em oficiar o governo, perguntando a respeito dessa questão do prédio, do prédio da Francisco Junqueira. Obrigado. De oficiarmos o governo perguntando, então, qual é o procedimento, qual é o planejamento para o governo com relação a esse prédio. Perfeito. E a respeito dessa menção em se usar o Palácio Rio Branco. E se existe uma possibilidade, se precisar voltar eu volto, tá, doutora, para nós construirmos o ofício, a possibilidade, já que é um consenso pacífico aqui com relação ao Lar Santana, se existe essa possibilidade. Então o ofício teria 3 pontos, ou poderíamos fazer 3 ofícios, como o vereador preferir. Nós perguntaríamos com relação ao atual prédio do MIS, qual está sendo a tratativa para ele e com qual objetivo. Em segundo lugar, com relação ao Palácio Rio Branco, se procede a informação do Palácio abrigar os 2 museus. Desculpa, vereador. Apenas um. Apenas a vocação, o que se disse sobre o Palácio do Rio Branco é o seguinte, que em desocupando o Palácio do Rio Branco para que a administração pública, a prefeitura municipal, opere em outro prédio, que a vocação para aquele prédio era cultural, ponto. Daí para frente nós poderíamos pensar, aventar a possibilidade de eventualmente alocar o MIS nesse espaço. Okay. Ele não está destinado a ser a casa do MIS, do Museu da Imagem do Som. Okay. Ele está destinado a ter um futuro cultural, uma vocação para atividades culturais, eventualmente receber exposições, um centro cultural. Então eu proponho 2 ofícios, um com essas 2 iniciais e um segundo, aliás, com a questão do Lar Santana, porque como foi muito consistente o depoimento de todos com relação à adequação, até parece que assim, até a vocação do Lar Santana para receber os 2 acervos, se a administração considera essa possibilidade e qual é a possibilidade de sucesso dessa iniciativa, da administração abraçar essa sugestão. Perfeito, Papa. Eu acho que até nesse último ponto aí, se permitir complementar, que a gente possa indicar, ser mais incisivo até pelo que nós ouvimos aqui da associação, até da secretária, que a gente possa, através aí de argumentos técnicos, essa comissão indicar de fato o Lar Santana para que abrigue aí os 2 projetos. Eu delibero favoravelmente, então eu pediria até que essa indicação considerasse como justificativa o elenco de argumentos que os historiadores, os amigos aqui, colocaram. Pois não.
Sobre a proposta do Lar Santana, a Associação Amigos do Arquivo desenvolveu um projeto profissional que está em última fase, a fase do designer gráfico. Nós vamos apresentar um projeto completo. E se a prefeitura manifestar o interesse, esse projeto será doado à prefeitura. Então nós estamos entrando com uma proposta concreta, um projeto do começo ao fim. Nós dois, eu e o Marcelo, com a ajuda do vereador Maraca, que pegou a chave do Lar Santana, nós passamos um fim de semana fazendo medições, temos todas as técnicas. O Marcelo é engenheiro civil há mais de 20 anos, né? 30? Quantos Quase anos? 30. Quase 30 anos. Então, mais de 20. Então, é um projeto real que nós conseguimos tirar do abstrato e trazer um projeto que será apresentado nessa audiência pública. Portanto, estamos oferecendo essa proposta à prefeitura. Então, eu pediria, claro, a associação é livre para manifestar isso quando bem entender, mas eu pediria uma cópia desse projeto para que pudéssemos anexar a essa indicação, né, ou o contrário, o que ocorrer primeiro, a comissão anexar a indicação ao projeto, porque nós vamos reunir o elenco de argumentos que vocês colocaram aqui junto com a proposta. Se vocês puderem consultar. Quando volta do design? A parte de design gráfico dos projetos, as maquetes eletrônicas, as plantas baixas, tudo isso vai estar disponibilizado pronto no dia 23. Tá? Que nós vamos finalizar isso para a nossa apresentação aqui na Câmara Municipal no dia 25, na audiência pública. Então eu posso disponibilizar isso a partir do dia 23 agora. Tá? E uma última colocação, senhores vereadores, senhora secretária, do porquê que nós insistimos tanto no Lar Santana. Primeiro, um arquivo público histórico ele é composto por documentos que compõem um arquivo permanente. Isso não quer dizer que este arquivo não cresça. Ele recebe dotações, ele cresce continuamente. Assim como o acervo do Museu da Imagem e do Som, como a secretária afirmou, que inclusive já foi procurada para receber doações de emissoras de TV e tal. Então, o que nós pensamos? Primeiro, que o Lar Santana, além de abrigar os atuais acervos das duas instituições, ela tem espaço físico para ampliação desse acervo futuro. No caso do acervo do arquivo histórico, seguindo as normatizações do Ministério da Fazenda, que rege essa normatização de ampliação do acervo do arquivo, ele prevê uma área de crescimento para 5 anos. No Lar Santana nós conseguimos prever uma ampliação para 20 anos, sem ampliar o edifício, usando as instalações que lá tem hoje, só readequando os espaços internos. Tá? Então era essa colocação que eu acharia pertinente que aparecesse na ata. Oxalá a prefeitura nos ouça, porque o que está sendo dito aqui está sendo dito por pessoas que conhecem, que estudam, que têm autoridade, que estão apropriadas para falar sobre o assunto. Oxalá, secretária, nós consigamos unir forças aí para convencer o chefe do executivo a topar essa importante conquista para a área cultural e artística da nossa cidade. Por favor. Para complementar, eu acho que seria importante escutar também a CADA, a comissão que foi designada. Escutará? A CADA é a comissão de arquivo, a comissão que foi designada a fazer o estudo e que talvez não tenha tido a chance de conversar com os senhores antes, mas que fez um levantamento belíssimo de tudo que a gente precisava fazer e realizar em relação ao arquivo, e que tem constantemente se reunido para pensar essas possibilidades em relação ao acervo. Ela não chegou a falar de missa, a gente veio aqui hoje para falar do Museu da Imagem e do Som, a pertinência não é para essa reunião, mas que seria importante que ela fosse ouvida quando a gente fala sobre outras possibilidades. Achamos bem interessante, senhora secretária. Acho que seria interessante nós, a Secretaria da Cultura e a CADA e a associação, nós fazermos uma reunião para discutir justamente isso. E COMPAC, conselho sempre envolvido. Secretária, não acompanhei bem, mas qual que é a sua opinião, a opinião da senhora, então, a respeito dessa sugestão, dessa ideia da associação em implantar, instalar tanto o arquivo quanto o MIS no Lar Santana? Qual que é a sua opinião, a opinião da secretária? A minha opinião pessoal em relação a isso é que a administração pública tem sempre que ouvir
tanto a comissão que tem feito esse estudo internamente, quanto a opinião da sociedade civil organizada, seja através de conselhos, através de associações, ou do próprio munícipe que nos procura às vezes, e muitas das vezes tem conhecimento de causa e fundamento daquilo que ele está apresentando em relação a qualquer pauta. Então, a minha opinião sobre isso é que se ouça todas as partes e que elas sentem juntas para avaliar a pertinência do que seria a melhor indicação. Não se pode simplesmente olvidar o que foi estudado até aqui por essa comissão designada pela Prefeitura para honrar promessas que foram feitas e apego a algumas promessas que foram feitas em outras gestões, e também não se pode ignorar todo o estudo que já foi desenvolvido anteriormente e que tem pertinência e fundamento e que pode, inclusive, respaldar esse que está sendo feito agora. Então, acho que trabalhar em parceria e chegar a uma parcimônia de sentar junto e perceber o que é mais adequado para o município e para o munícipe é a função da gestão pública. Obrigado, secretária. Vereador, eu pediria que Vossa Excelência me ajudasse a deliberar uma lista de documentos a serem solicitados para compor os autos da nossa comissão. O Plano Municipal de Cultura, o termo de ajustamento, o TAC da Ciane, o termo de ajustamento de conduta da Ciane, o plano de mudança do MIS e do Arquivo Municipal, um projeto de mudança e reabertura do MIS. E o documento de implantação do Sistema Setorial Municipal de Museus, criado pelo Sistema Municipal de Cultura. Vou deliberar para que essa documentação venha para cá. E também aprovar a sugestão da secretária de se ouvir, desculpa, secretária, é a associação CADA. CADA. Nós localizaremos e o nosso assessor especialíssimo, Dário Teófilo Schese, que organizou essa audiência, irá também solicitar a inclusão dessa oitiva aqui pela comissão. Vereador Rodrigo, eu estou satisfeito com os depoimentos e com as deliberações. Vossa Excelência gostaria... Da minha parte também, quero cumprimentar o vereador Marcos Papa pela condução dos trabalhos. Eu acho que foi muito produtivo, sim. Valeu muito a pena. Foi uma das reuniões mais produtivas aí que tivemos aqui. Valeu pelo que foi passado, pelo que foi adquirido aqui, pela luz até que vocês, Ulisses, Marcelo e a Isabela trouxeram a essa comissão. Eu estou contemplado, presidente. Faço minhas as vossas palavras, Excelência. Os convidados gostariam de acrescentar algo para que a comissão pudesse deliberar? Secretária? Só agradecer a oportunidade de falar sobre o assunto e agradecer, inclusive, a preocupação dessa Casa Legislativa em conduzir esse assunto adiante. É uma preocupação nossa mesmo. Desde o primeiro dia do nosso primeiro mandato, tanto eu quanto o vereador Rodrigo Simões, que ingressamos juntos nessa Casa de Leis, na mesma legislativa, e temos os assuntos de cultura como prioridade, como essenciais para o nosso mandato. Eu não me canso de repetir que cultura não é supérfluo, muito pelo contrário. Nós precisamos sim que essa casa olhe para as questões de cultura e que a administração municipal ela escute o que a população diz através dos parlamentares dessa casa. Então eu agradeço a presença de todos, agradeço ao público presente e também a você que acompanha os nossos trabalhos pela TV Câmara, pelo YouTube e por todas as mídias sociais. Eu declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos uma boa tarde.